A preocupação sobre a insegurança alimentar durante o período de pandemia que aflige algumas famílias brasileiras, principalmente as que se encontram em situação de vulnerabilidade social, foi novamente tema de discussão no Ministério Público de Pernambuco. Depois de discussões a respeito no território de Olinda, realizadas entre as promotorias de justiça de cidadania locais e representantes do poder público daquele município, agora o debate foi estendido para todo o território pernambucano, a partir de reunião de trabalho convocada pelo CAOP Cidadania, que teve como tema Fome, Pandemia e Direito Humano à Alimentação. Mostrar que a realidade de Pernambuco hoje, que a gente leva no nosso projeto institucional Cidadania com Vez e Voz, que visitou 33 cidades e parou em razão da pandemia. No nosso formulário de perguntas, a sociedade civil, composta por estudantes do 9º ano, estudantes do ensino médio, professoras e professores, conselheiros, secretários, poder público, sociedade civil organizada, o terceiro setor sempre presente. E o que é que a gente observa? A fome não está no nosso retrato de cidadania. Quando a gente gera os 5 principais problemas para entregar para os colegas de cada comarca por onde a gente passa, a fome passa invisibilizada. Ou porque as pessoas acostumaram, e a gente tem a prova disso nos valores dos auxílios, do salário mínimo, que não é a hora de falar, mas o que se faz? Todo mundo percebeu o quanto a pandemia aumentou o preço de tudo, a gente percebeu que a miserabilidade aumentou, a vulnerabilidade cresceu absurdamente, e aí, se é falta de alimento, eu não tenho dúvida, se é uma alimentação insuficiente ou sem qualidade, eu também não tenho dúvida que exista. As pessoas não conseguiram ainda alcançar, e nós precisamos desse norte para criar um fluxo, para entendermos exatamente por onde começa a nossa labuta, a nossa detecção, e a partir dessa diagnose começar a fazer esse trabalho que eu tenho certeza que compromete todo o Ministério Público de Pernambuco. Assim, com esse sentimento de pôr mãos à obra e de incentivo aos seus colegas a darem visibilidade ao problema, que a promotora de justiça e coordenadora do CAOP Cidadania, Dalva Cabral, abriu a reunião de trabalho e teve o seu pensamento corroborado por Miriam Balestro, promotora de justiça aposentada do Ministério Público do Rio Grande do Sul e com ampla atuação na defesa dos direitos humanos, que trouxe aos participantes uma palestra onde apresentou os trabalhos desenvolvidos pelo médico, geógrafo e cientista social pernambucano Josué de Castro sobre a fome e os subsídios de sua obra para desvendar e trabalhar o problema da fome no Brasil e no mundo. E eu acredito, sinceramente, que o Ministério Público de Pernambuco vá puxar os demais ministérios públicos do Brasil, chamando a atenção para a nossa missão institucional relativamente ao direito à alimentação e ao enfrentamento da fome, que é a forma mais grave de insegurança alimentar e nutricional. Eu tenho que destacar que foi o grande pernambucano Josué de Castro, um dos maiores nomes da alimentação, não só no Brasil, como no mundo. Uma vez Josué de Castro, ainda em Recife, ele abriu uma clínica médica que envolvia também as questões nutricionais, né? E aí ele foi contratado por uma empresa que dizia que os empregados eram muito indolentes, que ele não sabia o que esses empregados tinham. E aí, Josué de Castro passou a analisar esses empregados. E então ele disse para o diretor: eu sei o que os meus pacientes têm, mas eu não posso resolver essa questão porque eu não sou o diretor dessa empresa. Essa gente tem fome. Josué de Castro fez um trabalho inesquecível e maravilhoso. Foi ele também que elaborou o relatório que deu subsídios sobre a situação alimentar dos operários brasileiros, e esse subsídio de José de Castro, ele serviu para fixar os patamares do salário mínimo brasileiro.
E alguma outra façanha de José de Castro, ele desmantelou aquela ideia de que a fome seria uma falta de alimentos ou um excesso de população. José de Castro identificou essas questões geopolíticas e geográficas que até hoje servem de estudo no mundo inteiro para quem tem interesse no tema do direito à alimentação. Balestro ainda expôs que não foi apenas a pandemia que agravou a pobreza e a fome no país. Ela apresentou dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, divulgada em 2020, que mostram que em 2004, 2005 e 2013 houve uma redução do percentual de domicílios com insegurança alimentar. Já em 2017 e 2018, a pesquisa apurou que os orçamentos familiares não conseguiam mais manter a redução. Em nível geral, a situação do Brasil hoje está terrível. De 211,7 milhões de pessoas, atualmente 116,8 milhões se encontram em algum grau de insegurança alimentar. E deste montante, 43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de pessoas no Brasil estão enfrentando a fome. Participaram do evento vários promotores e promotoras de justiça, com atuações principalmente na defesa dos direitos humanos, da saúde, infância e juventude e até mesmo de enfrentamento ao racismo. O promotor de justiça Wesley Conde, atuante na área de direitos humanos, expôs algumas ações já em curso na sua promotoria, envolvendo a problemática da insegurança alimentar. Entre elas, verificar como está a política municipal de direito humano à alimentação adequada. A gente tem duplo desafio. Um desafio interno, que é construir essas estratégias, né? Ou seja, reconhecer, levantar quais iniciativas que já foram feitas e de forma concertada, de forma concentrada, orquestrada, como queiram, nós dispararmos essas ações, ou seja, constrói um plano institucional, se quisermos chamar dessa forma, para que, como a gente vai orquestradamente, trazendo o princípio da unidade institucional, startar esse debate e cobrar dos municípios. O promotor ainda sugeriu aos participantes que fosse idealizado um grupo de trabalho com ênfase em discutir e formular estratégias de combate à fome e à insegurança alimentar, montado com voluntários. E para agilizar as propostas, os componentes deveriam já começar os debates e a coleta de sugestões para planejar medidas de imediato. A sugestão deverá ser apresentada à Procuradoria-Geral de Justiça. Já a promotora de justiça com atuação na área da infância, Jequeline Eleimas, descreveu um cenário desolador sobre as pessoas em situação de rua. Nosso trabalho sempre foi no sentido de fazer uma articulação com as políticas públicas, com os gestores, para que houvesse um trabalho individualizado, cada caso de cada criança e adolescente. E sempre a gente se deparou com pobreza, com miséria como base. Não era violência pela violência. Esses casos existem. Existem famílias pobres que até por conta da pobreza, da miséria, de não ter o que comer, praticam violência, uma violência que às vezes é transgeracional. Ao encerrar sua participação, a promotora de justiça aposentada do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Miriam Balestro, apontou que o problema da fome não é a falta de alimentos para todos, mas a desigualdade social. Quer saber mais sobre o assunto? Então acesse o nosso site www.mppe.mp.br e deixe seu like e se inscreva no nosso canal aqui no youtube.com/tvmppe. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.